Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Bem-vindos ao teatro, bem-vindos às bilheteiras, bem-vindos ao foyer, bem-vindos à plateia. Hoje a sala está cheia, o senhor está cá e você também. Boa noite, minha senhora, como está? Está bem? Bem-vindos ao balcão, bem-vindos ao camarote presidencial, bem-vindos à revista, bem-vindos ao Rossio, bem-vindos ao Nacional. Estas boas-vindas dava Simone de Oliveira há 30 anos, na abertura do espetáculo Passa por Mim no Rossio. Foi um acontecimento de popularidade sem grandes precedentes que marcou a história recente do Teatro Nacional Dona Maria II e que marcou profundamente, como já havemos de perceber aqui, aqueles que não só ouviram o espetáculo, como o viveram por dentro, trabalhando nele, em palco, nos bastidores. Tudo isto se passou aqui a 2 passos do sítio onde vim gravar esta conversa com o Filipe Laféria, encenador. Estamos no Teatro Politeama, Rua das Portas de Santo Antão, uma das moradas do Filipe Laféria, vizinhança teatral do Dona Maria II. Filipe, muito obrigada. Obrigado eu, é um prazer estar aqui. Por me receber aqui neste que é o seu espaço de trabalho. É aqui. Verdade, é a minha casa. Ao fim e ao cabo é aqui que eu passo a minha vida, não é? Portanto, passo muito mais a minha vida aqui do que a minha casa. A minha casa é praticamente um dormitório. Passam-se noites aqui também ou não? Sim, muitas. Já dormi. Olha, aquele meio já dormi muitas vezes ali. Até tenho uma manta escondida, porque quando os ensaios apertam e sobretudo nas vésperas da estreia, tenho que estar aqui de manhã à noite. Lembra-se da estreia do Passa por Mim, da noite da estreia do Passa por Mim? Muito bem. Foi uma noite de nervos. Foi 16 de maio de 1991. Exatamente. Portanto, Eu tinha 40 e tal anos, não é? 45 anos, acho eu, e foi uma grande aposta, sobretudo também uma aposta muito polémica. Eu vinha de um outro género de teatro, eu estava na Casa da Comédia há 16 anos, portanto, a única experiência que eu tive desse género de teatro foi o Altémetro Madalena Iglesias, que de facto era um cabaré com a Rita Ribeiro e o António Cruz, que era um grande ator que faleceu muito precocemente, e 6 bailarinos, e que se tornou num facto político, porque era um espetáculo extremamente simples, mas muito engraçado, e tanto êxito teve quase 2 anos em cena. Depois a Casa de Comédia era muito pequenina, fomos para o Casino de Estoril, depois acabou no Coliseu dos Recreios, portanto foi de facto uma pedrada no charco, e tanto foi que eu fui chamado um dia à então Secretária de Estado da Cultura, a Teresa Patrícia Gouveia, a doutora Teresa Patrícia Gouveia, que me desafiou a ir fazer uma revista para o Nacional, com aqueles atores do Nacional. E assim foi. Portanto, isso causou uma enorme polémica, quase um escândalo, não é? Por ser uma revista no Nacional? Por ser uma revista, que, embora não fosse bem uma revista, era uma antologia da revista à portuguesa. Portanto, era a história da própria revista, a história de Portugal, ao fim e ao cabo, porque a revista, se você for estudar os textos da revista, você tem toda a história, desde a regeneração, à queda da monarquia, à Primeira República, ao Estado Novo, etc., até aos nossos tempos. Esses textos são uma forma, tal como as caricaturas do Bordal Pinheiro, não é? São uma forma de crítica mordaz a tudo o que se passa em Portugal, portanto, da nossa própria história. E isso foi um desafio fantástico, difícil, foi muito difícil, porque se havia pessoas que achavam que era muito engraçado fazer isso no Teatro Nacional, havia também os bem-pensantes que achavam que era um verdadeiro escândalo, não é? Uma blasfémia quase. Mas pouco sabiam também da história do teatro, porque era tradição no Teatro Nacional, na companhia da Amélia Recolasso, Robes Monteiro, que eu fui ator também lá. Aliás, a sua estreia como ator é no Teatro Nacional. Exatamente. Mas era tradição sempre fazer uma revista por ano. Eu lembrava-me que era muito, muito jovem, e lembrava-me da Palmira Bastos e da Amélia Recolasso a fazer uma pequena revista, era assim para um fim de festa, digamos, e lembro-me perfeitamente da Palmira Bastos a fazer uma rábula de revista, e da Mariana e da Lourdes Norberto, portanto, de todos os atores do Teatro Nacional. Mas é
isso que me fascinou mais era pôr aqueles atores a fazer um género que eles nunca tinham feito. E isso foi, de facto, a grande aposta e a grande curiosidade também do público. Esses atores, que eram os grandes atores do teatro português e do teatro nacional. Sim, Eunice, Rui de Carvalho, Luz Norberto, Varela Silva, Corrado Ribeiro, portanto, era todo o creme de la creme do teatro português, a Fernanda Borsati, a Catarina Avelar, a Henrica também, e depois eu ainda fui buscar outros atores, a Simone, a Rita Ribeiro, primeiro o António Cruz, depois o José Jorge Duarte e depois o Carlos Quintas, e levei aqueles bailarinos, levei a orquestra, dirigida por João Paulo Soares, e levei até uma pequena companhia de circo, que causou um bocado de escândalo lá. Portanto, artistas de circo no Teatro Nacional. E de facto foi um enorme sucesso irrepetível. Para que pudéssemos ter um acesso mais direto a esse tempo e esse espetáculo, eu falei com algumas pessoas que trabalharam consigo nessa altura, trabalhadores do teatro, muitos deles que se mantiveram no teatro até hoje. Sim. E, portanto, gostava que eu ouvisse o que eles disseram sobre essa altura. Muito bem. Eles são a Paula Martins, que entrou para o teatro justamente nessa altura como assistente de camarim, o Manuel Guicho, que estava no teatro desde a reabertura, depois do incêndio, e que fez a direção de cena do Passa por Mim no Rossio, e também a Cristina Vidal, que foi ponto nesse espetáculo. Desde maio de 1991 eu estava a passar férias no Porto e um dia a minha mãe telefona-me, porque trabalhava no Teatro Nacional, e diz-me: queres ir trabalhar para o teatro como auxiliar de camarim? Então, se queres, às 7 da tarde tens de cá estar. E eu disse: ok. E conheci a magia dos bastidores. E a revista baseava-se realmente numa homenagem à revista, que era lindíssima, tinha momentos fantásticos. E o elenco em si, era um elenco fabuloso. Nunca mais teremos um elenco parecido. Nunca mais. Eu nunca se tinha feito naquele teatro um espetáculo de revista, não é? Grande parte dos atores residentes nunca tinham feito teatro de revista, não era hábito. Era uma loucura em bastidores, era uma loucura cá fora, mas era uma loucura saudável, era muito bom. E foi um espetáculo que, por exemplo, na noite que fiz a estreia, não é? Eu lembro, eu saí de lá, eram 3 ou 4 horas da manhã, e quando saí já havia pessoas na rua à espera que abrisse outro dia às 2 da tarde. Eu lembro-me que nos últimos espetáculos, já estávamos mesmo nos últimos espetáculos, o Igor Sampaio não usava verniz para colar as barbas e punhamos fita cola de dupla face. E houve um dia que eu não sei como é que fiz aquilo, que eu colei as fitas ao contrário, portanto a parte de cima estava para baixo e ele entra em cena com a barba ao contrário. E ele em cena dá uma deixa dizer que tinha aquilo ao contrário, e eu cá em bastidores, não é? Super aflita porque ele tinha as barbas ao contrário. Por exemplo, tinha o animal, tinha a burra, nós tínhamos uma burra cá, era só um espaço para a burra, e todos os dias a burra tinha que se ir buscar lá embaixo ao elevador, vinha no monta-cargas. Vivia no piso 0 do teatro, e depois ele puxava para a cena e ela lá estava a contracenar com a Henriqueta Maia, que também lhe apanhou as manhas, e então ela fazia coisas muito engraçadas com a burra e parecia que a burra lhe respondia, porque ela dava-lhe uns toques ligeiros no focinho e ela ia dizendo que sim ou que não. Aquele espetáculo acho que fica na memória de todos nós que trabalhámos ali. As filas eram a perder de vista, portanto davam a volta ao teatro inteiro. Eu tive 41 anos lá no teatro e fiz muitos espetáculos, e esse foi um dos grandes espetáculos que eu fiz, não é? Foi o espetáculo que mais me marcou na minha vida, na minha carreira de ponto, já lá vão 43 anos, aquele foi o que mais me marcou. O Filipe Laféria trouxe essa magia toda ali dentro no Teatro Nacional. Filipe, o que é que lhe passa pela cabeça quando ouve assim este... Emociona-me, aliás, emociona-me muito a ouvir a Cristina, que é uma pessoa extraordinária, o Manuel Guicho. Os técnicos foram fantásticos neste teatro. Eu acho que havia, como eu lhe disse, pessoas que não queriam mesmo que o espetáculo fosse para a cena. Eu acho que foi a força também dos atores e dos técnicos que quiseram
que esforçaram a que o Passa por Mim no Rossio estreasse. A eles eu devo, e o público também deve, aos técnicos e aos atores extraordinários. Eu há bocado não falei na São Gelapa, a minha querida amiga, o João Perry, era de facto o creme de la creme do teatro português. O Coelho foi extraordinário, a Paula Moura, eles são todos maravilhosos. Se eu não estou a dizer os nomes todos é porque não me lembro agora, mas eles estão todos no meu coração, porque foram de facto atores que eles davam tudo por tudo, porque a técnica da revista é um bocado diferente também da técnica do teatro de texto, não é? Tem que se ter uma alegria, sobretudo uma alegria, uma dádiva total. Portanto, o ator tem 4 minutos quase para mostrar o que vale e tem que ter uma empatia muito grande pelo público, tem que ter, como os atores dizem, o público na mão. E depois eu acho que o grande êxito do espetáculo foi eu falar dos atores que o público tem na memória e tem sempre no seu coração, como o António Silva, como o Vasco Santana, como o Laura Alves, como a Beatriz Costa, porque esse tipo de teatro da revista, de facto, os atores que a fazem, o público tem uma grande afetividade com eles e ficarão para sempre na memória, não é? Daqui a 100 anos haverá outra encenadora e outra jornalista a falar no Vasco Santana, na Laura, e nós tínhamos, eu tive a sorte, de facto foi uma sorte fantástica, de ter uma grande vedeta, talvez da maior vedeta da revista, no elenco do Teatro Nacional, que era a dona Irene Isidro. A Irene Isidro, de facto, ela pertence à história da revista portuguesa. Aliás, era uma atriz de comédia maravilhosa. Ela era, de facto, uma enciclopédia do teatro. Ela atravessou os maiores momentos e também os mais difíceis do teatro português. E era muito emocionante fazer aquele final do primeiro ato a homenagear aquela grande e insubstituível atriz que foi a Irene Isidro. Houve algumas coisas que me impressionaram nestes relatos, de que ouvimos apenas uma pequena parte, que foram mais ou menos transversais a todos eles. A primeira noção de que foi um momento muito marcante, às vezes o mais marcante nestas carreiras muito longas no teatro. Depois o pormenor com que as pessoas se lembram de tudo o que aconteceu, as datas em que os ensaios começaram, as datas em que começaram as reuniões, os atores. Está tudo muito vivo e são memórias com 30 anos, para além de que foi um empreendimento técnico de uma dimensão muito, muito grande. Sobre isso, eu queria perguntar-lhe uma coisa, e que também é válido para o seu trabalho hoje, de certa maneira, mas pensando neste espetáculo. Como é que, com todo aquele aparato, com dezenas de pessoas em palco, com outras tantas nos bastidores, atores, bailarinos, como é que não se perde o controle com uma quantidade de pessoas, com uma quantidade de gente envolvida? Eu, quando começo uma peça, e essa eu estudei, eu estudo até ao máximo pormenor. É isso, porque dizem que eu sou muito exigente e muito chato, às vezes, a querer tirar tudo de cada pessoa que participa nos meus espetáculos, e isso foi o segredo de Polichinelo. Eu, quando fui para o primeiro ensaio, eu já sabia tudo o que queria fazer naquele espetáculo. Isso deveu-se a uma enorme disciplina. Aliás, era uma companhia extraordinária, desde o Contra-Regra, o que falou Manuel Guiche era extraordinário. O mestre talvez fosse o melhor mestre que eu tenha trabalhado nestes 50 e tal anos de teatro. Eram pessoas imensamente profissionais e muito, muito, muito disciplinadas e, sobretudo, isso é o que mais interessa, com um amor desmedido pelo teatro. E este género de teatro tocava-lhes na alma, tocava-lhes no coração, eles queriam fazer. Por muito que houvesse pessoas a não querer, que se mudassem as direções, havia a força de quererem fazer mesmo o espetáculo. Isso foi o grande êxito do espetáculo. Eles dizem uma coisa fantástica, que é irrepetível. Uma vez foi o António Cruz que me telefonou para casa, eram 4 horas da manhã, e disse: tu não acreditas, mas vai ao Rossio, há fila às 4 horas da manhã. As pessoas levaram o almoço para a bilheteira. A bilheteira, acho que
acho que abria há 1 hora, e as pessoas levavam banquinhos e o almoço para irem ver o teatro. Veja a força extraordinária que de facto aquele espetáculo teve. As pessoas vibravam, as pessoas cantavam aquelas canções mais antigas da revista. Portanto, havia uma imensa alegria, uma imensa dádiva, não só de todos os atores e de todos os técnicos, de todos, da bilheteira, de tudo, porque nunca se trabalhou tanto. Eu lembro-me que às vezes eles por graça diziam: olha, lá férias, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque aquilo eram multidões e multidões. Depois houve lá é uma história muito engraçada, houve uma hipótese de fechar o teatro, não por não ter público, mas porque achavam que o Teatro Nacional, e com uma certa razão, tinha outras missões, não é? Mas foi muito engraçado, porque a fila era tanta, quando se disse que ia fechar o teatro e que não havia mais bilhetes, que eles bateram tanto à porta da bilheteira, que dava para o Rossio naquele tempo, que a porta caiu. Foi muito engraçado, não é, ao mesmo tempo. E o Filipe não ficou embriagado com aquele sucesso todo? Eu não sou uma pessoa muito de embriaguez. Olha, eu lembro-me que depois quiseram que eu ficasse na companhia, e eu lembro-me de ter dito que não gostava, porque eu depois achava que mudava da política e as pessoas vão-se embora. Eu sou uma pessoa muito anarca. Não é? E o estar dependente do Estado e estar dependente de pessoas que não do teatro, nunca alinhei, nunca foi a minha, e prejudiquei-me talvez por causa disso, nunca foi a minha maneira de estar na vida. Mas estar dependente do público também não é uma dependência que pode condicionar? Também é, mas o público não existe tanto. Você pode, de espetáculo a espetáculo, começar a educá-lo, começar a exigir. Uma pessoa que veja o Passa por Mim no Rossio e depois veja a My Fair Lady, tem que dar um salto para a My Fair Lady, que é um texto do Bela Show, não é? Portanto, eu pretendi aqui, modestamente, no Politeama, sempre subir os degraus do público, porque o público tem sempre razão. O público sabe perfeitamente quando um espetáculo é bom ou mau. Você pode fazer tudo ou ter todas as teorias, mas o êxito é o público que faz. Portanto, o agrado do público. Mas pode ser num Shakespeare, pode ser num Tennessee Williams, pode ser numa revista. O espetáculo só pode ser bom ou mau. Há bocadinho o Filipe dizia que partiu para o espetáculo saber exatamente o que queria. Como é que o Filipe funciona quando está a criar, a idealizar um espetáculo? Começa por onde? Pelo texto? Pela música? Por o texto, não é? Portanto, eu quando comecei a estudar a história da revista, há muito poucos estudos sobre a história da revista. Tem 2 bons livros, que é o do Luís Francisco Rebelo e do Vítor Pavão dos Santos. Mas os textos muitos perderam-se, muito só há a lenda do texto, e o texto da revista tem uma coisa, é que é atual naquele momento. Se você for a ler as piadas do tempo do Sidónio Pais, nós compreendemos 1/4 ou talvez menos, não é? Porque a revista só vale naquele momento. É isso que é parecido com a vida, só vale naquele momento, porque depois, passado um tempo, aquele texto esvai-se. O que eu fiz foi procurar os temas mais constantes da revista e depois construir o texto. E, sobretudo, a revista tem esse fascínio. Nós podemos ver a história através da crítica daqueles que não têm a voz, do povo, não é? Citando o Bordal novamente, o Zé Povinho, não é? E arrasem completamente os senhores do poder, não é? Embora a revista, a segunda revista que se faz, chama-se Fossilismo e Progresso. Eu acho que eram as chefes de quadro, o fossilismo e o progresso. Eu acho que a revista sempre balançou entre ser progressista e conservadora.
Ouvimos ali falar nos testemunhos que ouvimos da história da burra que o Filipe instalou no piso zero do teatro. Exatamente. A burra que às tantas já reagia às deixas da Henriqueta. Exatamente, era uma grande homenagem à Beatriz Costa. A Beatriz Costa tinha a sua burra, que eu acho que era um burro, que era o Majerico, não é? E então a Henriqueta Maia, que fazia de Beatriz Costa, entrava com a burra. Quando fomos para o Porto tivemos que arranjar outra burra e para a Madeira outra burra, não é? E era muito engraçado. Aliás, a Beatriz Costa era uma atriz de revista genial, não é? Exatamente por essa comunicação que tinha com o público, não é? Porque o público é muito interessante pensar no ator de revista, porque o público está sempre a ver, e o Vasco Santana dizia isso. O Vasco Santana era um homem cultíssimo e dizia isso, ele está sempre a ver o Vasco Santana a fazer de... É uma coisa brechtiano quase, não é? Porque é muito interessante, porque eles querem ver o ator e depois é o ator a caricaturar a figura que faz. Portanto, tem que ter essa distanciação e esse gozo e essa comunicação, esse pescar de olho ao público. Eu estou a fazer fantal, eu estou a fazer, mas sou eu. É isso que é extraordinário na revista. Quando acabou o Passa por Mim no Rossio, depois daquele sucesso que superou largamente, imagino, as expectativas, o espetáculo esteve muito mais tempo em cena do que estava previsto, foi ao Porto, esteve na Madeira também. Teve medo de não se conseguir superar depois do Passa por Mim no Rossio? Não, quis mudar. Eu devia ter feito o Passa por Mim de revista 2, não é como nos filmes, não é? Mas não, fiz a Maldita Cocaína, que foi o primeiro grande musical que se experimentou em Portugal. Havia também um grande preconceito. Portugal é cheio de preconceitos, de que o público não gostava de musicais, o público só gostava de revista. E eu quis provar um pouco que o público, aquilo que eu lhe disse há bocado, se o espetáculo se for bom, o público corre e gosta do espetáculo. E então fiz a Maldita Cocaína, com muitos dos atores, até atores cedidos por o Teatro Nacional, como o Rui de Carvalho, como o Croado Ribeiro, como o Manuel Coelho, como o Varela Silva. Eu devo dizer, em homenagem ao Passa por Mim no Rossio, que eu tive uma enorme ajuda, porque eu era um encenador completamente de outro género de teatro, não é? Eu vinha de fazer a Agostinho, o Mário Colado, a Margarida Ursenar, portanto, era um encenador de outro género. E quem me ajudou imenso, mas imenso, porque era um homem perfeitamente sabedor do teatro, era um homem que de manhã já estava no teatro e que me ajudou não só no Passa por Mim no Rossio, como também na reconstrução do Teatro Politeama, foi o Varela Silva. O Varela Silva eu devo imenso a ele, porque ele ajudou-me muito, muito a resolver problemas, por muito que você pense e saiba do que vai fazer num espetáculo, você não está a jogar com seres humanos. Portanto, há sempre o que não se espera e o que você pode tirar para o espetáculo dessas pessoas que lhe vão dar o corpo, que vão lhe dar a alma. E o Varela ajudou-me imenso, imenso, imenso. Eu quero prestar essa grande homenagem a esse grande homem de teatro que foi o Varela Silva. Para já tinha uma paciência muito grande para maturar. E depois, ele amava profundamente o teatro. Era emocionante porque tinha um amor tão genuíno, ao mesmo tempo tão irracional ao teatro, que eu tenho sempre, ao falar do Passa por Mim no Rossio, falar do Varela. Eu gostava de perceber qual foi o momento, ou se é que foi um momento, em que, no fundo, estabelece o estilo ou o caminho de tipo de teatro que depois vai fazer pelos anos a seguir, o teatro musical. Como disse, vinha de outro tipo de teatro. Quando é que esse caminho se torna claro para si e que possibilidades é que ele deixou de Pronto, Portugal é um país maravilhoso, eu adoro o céu azul, maravilhoso, gosto muito, mas é um país muito sui generis, não é? Se você tem um grande êxito, ou um grande sucesso na sua carreira de rádio, na sua carreira de pintura, da literatura, tem sempre depois um deserto à frente. E nunca mais tive subsídios na vida, nem nada. Portanto, em Portugal, há sempre esse rancor às pessoas que fazem sucesso. O Essa de Queiroz fala muito nisso, não é? E já é um lugar comum dizer-se
que o Camões acaba com a inveja, etc. Mas depois os anos foram bastante difíceis. Os anos a seguir ao Passa por Mim no Rossio? Porque vivíamos portanto, o Passa por Mim foi durante o cavaquismo, não é? Insultaram-me tudo, até diziam que eu era encenador do cavaco, encenador cavaquista, não sei, coisa que era absolutamente injusta, e depois tive, de facto, anos que atravessei o deserto, não é? E só as coisas começaram aqui a melhorar quando comecei a recuperar o Teatro Politeama. Os anos foram bastante difíceis, não é? Mas porquê? Porque não havia oportunidades? Qual foi? Não, porque não tinha dinheiro. Tão simples como isso, não é? Eu nunca fui subsidiado, não é? Portanto, os concursos do Ministério da Cultura até depois desisti há anos e anos e anos que não concorro, não é? Por exemplo, neste momento tão difícil que nós estamos a atravessar, já tenho o teatro fechado há 13 ou 14 meses, há 13 meses, eu ainda não recebi um tostão, não recebi um cêntimo, não é? Portanto, é sempre muito difícil. Há um certo preconceito perante as pessoas que têm público, que fazem um teatro mais para o chamado grande público. E após o Passa por Mim no Rossio, sofri um bocadinho disso. Mas como sou um lutador e sou muito teimoso, consegui grandes êxitos. Por exemplo, a Amália superou-me muito o Passa por Mim no Rossio. Se eu tive um grande êxito na vida foi a Amália, não é? O musical Amália teve 6 anos em cena. Foi o espetáculo que esteve mais tempo em cena em Portugal. Eu acho que da história do teatro português nunca nenhum espetáculo teve 6 anos em cena, que teve uma carreira internacional. Talvez fosse o espetáculo que superasse em sucesso o Passa por Mim no Rossio. Mas o Passa por Mim no Rossio ficará sempre portanto, na minha história, no meu coração e na história do Teatro Nacional. Mas voltando ali atrás, depois de agarrar o musical, nunca mais largou? Nunca mais lhe apeteceu voltar a fazer outro tipo de teatro? Então não fiz muitas. Fiz a Casa do Lago, fiz o Tennessee Williams, a Rosa Tatuada, fiz. Mas esses espetáculos não têm no público o impacto que tem o teatro musical. Talvez, como acontecia no século XIX, não há a ópera, talvez por se juntar todas as disciplinas do teatro, por ter a música, por ter histórias arrebatadoras. A música tem o poder de atacar diretamente a sensibilidade. Sim, porque a música enche todas as emoções do ser humano, não é? Há essa grande força. Depois também é um grande desafio para os atores, que têm que cantar, dançar, representar, portanto é muito exigente e ao mesmo tempo muito fascinante. Mas não quer dizer que eu não tenha feito outro género de teatro. Aliás, porque eu amo todos os géneros de teatro, eu amo todas as formas das artes do palco e de estar em cena. Gosta de ver, hoje em dia, teatro muito diferente daquele que faz? Muito, sim, e vejo. Uhum. E vejo, e sobretudo quando ia ao estrangeiro, agora não se pode ir a parte nenhuma. Ia muito, e cá também, e estou à par do que se faz no Teatro Nacional. Tenho visto, olha, falou há bocado da minha querida Cristina Vidal e gostei muito de ver o Sopro e de ver. Eu não sou nada preso aos passados, nem aos sucessos, nem nada. Eu acho que nós temos, dentro desta nova vaga do teatro, com pessoas e encenadores e outras formas, porque o teatro nunca morre, o teatro está sempre preso ao coração e ao cérebro do homem, portanto, renova-se sempre. E eu gosto de estar sempre a par de todo o teatro. Filipe, eu gostava de chegar ao sítio onde estamos, ao Teatro Politeama, a casa que já é há vários anos a casa dos seus espetáculos e do seu teatro. Chegar a este sítio, resgatá-lo de uma certa fase de ruína e decadência em que o edifício estava, fazer dele o lugar em que ele se tornou, diria que isso foi o grande empreendimento da sua vida. Sim, calhou ser, não é? Eu chego sempre a uns sítios onde está tudo
Ao Teatro Nacional foi o único sítio onde já estava tudo feito, mas eu lembro da Casa de Comédia, quando eu cheguei, que também estava na pura decadência, e aqui era, o Teatro Politeama era um teatro, um cinema pornográfico, não é? Olha, lembro-me do Varela Silva a dizer: você está louco, isto está cheio de lama, isto não há nada, isto não, de facto não havia nada. Foi uma grande aposta da minha vida, foi um sítio onde eu posso fazer os meus sonhos, não é? Dá muito trabalho. Eu acho que o teatro... A Amélia Recolasso disse uma coisa que eu, quando eu era novo, eu achei horrível o que ela disse. E hoje acho que ela tinha toda a razão, que é o teatro, ou um ator, é 10% de talento e 90% de trabalho. Eu, quando a senhora disse isso, eu disse: meu Deus, mas isto não é possível. Mas isto é feito, e sobretudo neste período tão terrível como estamos a atravessar, com muito trabalho, com muita obsessão e sobretudo tenacidade para não morrer. A necessidade de ser um empresário não contamina o lado do artista romântico? Sim, porque é que não havemos de meter contamina, mas foi uma escolha, não? Eu acho que as pessoas temos todos que escolher. E há a parte de luz e há a parte de sombra, há a parte da angústia do empresário, há também o sonho do artista, não é? O Filipe já imaginou o que é que gostava que o Teatro Politeama fosse daqui a 20, 30 anos? Preocupa-o esse futuro, ou não? Preocupa-me, eu espero que não seja uma discoteca. Mas eu acho que eu tenho criado uma escola. Você veja, a quantidade, são todos praticamente de atores que cantam, que dançam, que representam bem, atores de um talento incomensurável. E você veja que, após eu ter feito isto, começaram também a fazer mais musicais e com muita qualidade, por todo o país. Você veja até esses concursos que eu acho um bocadinho horríveis da televisão, a quantidade de pessoas que cantam tão bem, que têm talento, que estão aptos para fazerem um teatro musical. Embora eu não me queira reduzir sempre ao teatro musical, porque eu gosto muito de um outro género de teatro, e fiz, durante a minha vida, fiz muitas vezes um outro género de teatro sem ser musical. O Filipe teve o sonho também aqui muito perto de fazer do Olímpia, do Cinema Olímpia. Foi o meu grande falhanço mesmo. Chegou a comprar o edifício? Cheguei a comprar um edifício, cheguei a perder imenso dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para o comprar, e então pediam à Caixa Geral de Depósitos um empréstimo. Depois a Câmara Municipal de Lisboa e a Caixa Geral de Depósitos tiveram um grande embate, porque a Câmara tinha um plano para a Avenida da Liberdade e eu já não podia fazer teatro ali. Foi uma grande confusão, que perdi todo o dinheiro que tinha na minha vida, eu perdi ali. Foi de facto o maior falhanço. E o que eu queria fazer dali era exatamente uma escola, não só de musical, mas uma escola de atores, uma escola de técnicos, que não há em Portugal. Esse foi o sonho frustrado da minha vida. Não gosto nada de falar nisso. Fechamos essa porta, mas pego nesta noção do risco. O correr riscos, o Politeama foi um risco, ir para o Porto, como esteve também no Rivoli, 4 anos, julgo eu. 4 anos, e onde nasceram imensos atores, não é? Imensas, e que já se multiplicaram por outras companhias e por outros projetos. Há algum momento na sua vida em que tenha decidido não arriscar e lamente isso hoje? Então deve estar morto. Isso devia ter... Não, eu acho que a vida é um risco. Nós estamos aqui, é um risco. E então, aqui, os dois com uma saima falavam um com o outro. Quer maior risco. E agora criou-se esta coisa, o medo de viver. Nós também não podemos ser obcecados por o medo de viver. Porque para viver não pode haver medo, não é? Não era o medo da morte, agora é o medo de viver, não é? Mas não há nenhum momento, pensando no passado, em que tivesse decidido não arriscar, não correr o risco, e que hoje se arrependa? Eu sou muito inconsciente, sabe que eu sou muito criança. O êxito do Passa por Mim no Rossio, vou-lhe contar. Eu desde miúdo sempre tinha uma caixa de sapatos grande.
Eu acho que era de chapéus ou de sapatos. E eu recrutava os atores, as Iredes Isidros, etc. E fazia eu os teatros. Portanto, há sempre uma coisa muito genuína a mim de levar a vida um bocadinho, sempre a ver esse teatro que imagino, não é? Essa caixa de sapatos passa-se na sua infância em Aldeia Nova, Vila Nova de São Bento? Aldeia Nova de São Bento, muito bem, estudou muito. Passou lá a infância, mas veio muito cedo para Lisboa, não é? Sim, mas fiz lá a escola primária, portanto foi a infância plena, não é? O despontar do teatro aparece ainda aí, nessa infância alentejana? Sim, eu nasci para palhaço. Portanto... Mas no seu contexto, o Filipe é o mais novo de 6 irmãos, não é? Exato, mas era o mais palhaceiro. Algum dos seus outros irmãos também seguiu alguma carreira via artística? Tenho um irmão que foi da publicidade, portanto tem que ser muito criativo na publicidade. Mas não, os outros não, é uma família alentejana, não é? Longe destas loucuras artísticas. A minha avó, eu tinha uma avó que me levava muito à ópera, que eu gostava muito, que era a minha avó Dolores, daí talvez a minha grande paixão por o teatro musical. Além do Olímpia, tenho outra frustração na vida, que é nunca ter feito uma ópera, que acho que toda a minha estrutura mental e todo o meu talento dava para ser um encenador de ópera, que é, de facto, mais até que o teatro musical é a minha enorme paixão. Eu acho que faço teatro musical por os musicais, porque são óperas pequenas, talvez. Então é essa sua avó Dolores que o apresenta ao teatro? É aí que aparece o teatro para ir a um espetáculo? Sim, essa ela tinha uma é... biblioteca muito boa. Eu acho que venho para o teatro pela palavra, porque eu escrevia muito logo de miúdo e talvez porque lia os livros, até impróprios para a minha idade, não é? Quando era miúdo. E isso levou-me ao gosto da palavra. Eu comecei a escrever no Diário de Lisboa Juvenil, que era do Mário Crestrim, depois do Urbano, e comecei a escrever e foi a poesia, talvez, que me levou para o teatro. Portanto, a paixão por inventar vidas, inventar personagens, inventar situações, não é? Isso é muito alentejano e você sabe que você também deve ter isso na alma, porque nós ouvimos muitas histórias, não é? Eu lembro-me que adorava, quando era miúdo, estar a ouvir as minhas tias e os meus tios a contarem histórias, as histórias que... A realidade alentejana é uma realidade mágica, não é? Você com certeza ouviu falar de lobisomens, de bruxas, portanto, nós vivemos, felizmente para nós, entre a realidade e a ficção, e misturamos. Eu lembro-me que eu era miúdo e achar que aquilo era tudo um cenário, mesmo ouvir os adultos a falar e eu achar que eles estavam de debitar papéis, de debitar textos. Portanto, mas isso é engraçado você ser de Beja, porque isso tem muito a ver com a maneira de pensar no Alentejo. Eu agora, neste aflitivo confinamento, estive lá muitos meses no Alentejo e foi um reencontro também com a minha infância, não é? Até escrevi logo 4 peças. Sobre esse período? Não é propriamente sobre esse período, mas nós estamos sempre a dizer sempre as mesmas coisas, não é? Os que nos toca fica tão forte em nós que, ao escrever uma peça para miúdos, para crianças, eu estou a falar de mim, não é? De uma infância que tive, da possibilidade de sermos ainda felizes, não é? Já fez algum espetáculo em Vila Nova de São Bento? Fazia a Amália. Fez a Amália com 5.000 pessoas a assistir. Olha, foi tão engraçado que era para se fazer um campo de futebol. Mas era tanta gente veio de Beja, veio de Serpa, veio de Moura, veio de toda a parte, que tivemos que mudar o palco para a planície, e então aquilo era maravilhoso, porque era gente a ver a Amália. Há uma coisa, falou agora ainda agora do teatro infantil, que é uma coisa que está também muito ligada aqui ao Politeama. É, porque eu adoro o teatro infantil, talvez por o meu espírito de criança. Eu gosto muito de falar com crianças. Olha, eu gosto muito de estar ali a recebê-los e a assinar as coisas e a fazer bonequinhos. Como é que te chamas? Não sei o quê, para o Ricardo, não sei o quê. Depois faço um boneco e não sei o quê. Gosto muito dessa festa do teatro. E tenho uma coisa que me aquece o coração, é que muitos dos atores
vêm ter comigo e diz: sabe porque é que eu sou ator? Porque fui ao Politeama e vi o Príncipezinho, vi a Menina do Mar, e não sei, isso é muito... faz bem. Porque há uma coisa curiosa, porque vêm em muitas escolas de todo o país e muitas dessas crianças têm aqui a sua primeira experiência teatral. O seu e é bonito, porque o teatro é muito bonito. O Politeama, de facto, é um teatro mágico, não é? E eles ficam deslumbrados também com o sítio, não é? Sabe que na rua muita gente até me para e... Eu estive lá quando não sei o quê. Ainda outro dia fui a uma conferência também de pessoas assim um bocado herméticas, mas um rapaz veio ter comigo: olha, eu gosto de teatro porque vi Menina do Mar e depois vi a My Fair Lady. A My Fair Lady também é um espetáculo que ficou na memória das pessoas, não é? E é isso que vale a pena. Eu às vezes penso: olha, isto da vida não vale muito. Isto é também muito alentejante dizer-se, não é? Mas se a gente fez bem a uma pessoa, ou se deu um pouco de alegria, um pouco de luz a alguém, já merece a pena. Vamos já continuar esta conversa. Antes disso, vou introduzir aqui rapidamente, como é o uso aqui no podcast, um condensado rápido da edição anterior do Teatro, onde conversámos com a Capicua. A ideia de Maria Parda é mais do que, às vezes, do que uma mulher em particular, é o símbolo do ano mau, que tinha sido 1521, mas que também está a ser neste momento 2020 e 2021, não é? Tenho uma relação bastante distante, mas ao mesmo tempo muito encantada com o teatro, porque sempre vou ao teatro, parece uma criança, sabes? Continua a haver uma magia que eu associo ao teatro. Aquilo que me interessou inicialmente nunca teve a ver com o palco, teve mais a ver com a escrita. O meu ponto de partida é sempre a escrita e o meu ponto de chegada também. Eu descobri esse encantamento por estar em palco ao reviver a emoção da escrita com as pessoas à frente. Eu até podia não ter músicos, eu até podia não ter luzes, seria eu a dizer as minhas palavras com aquela intenção. E nesse sentido, é isso, se tu reduzires o teatro ao mínimo, e se tu reduzires o meu trabalho, o meu concerto ao mínimo, é uma pessoa a dizer palavras. E isso é a coisa que eu mais gosto, sabes? É esse poder, é tocar as pessoas sem lhes tocar. Eu acho que isso é das poucas liberdades que a instabilidade nos traz. Podemos experimentar muitas coisas, não é? Maria Parda, és Maria como a mãe de Cristo. O rap tem-me trazido muitas coisas boas e inesperadas. E uma das mais incríveis foi poder pisar o palco Sérgio. Já viste como vim aqui parar? Eu nem sequer, algum dia, projetei isto como um sonho, porque nem sequer tinha imaginado essa possibilidade. Acho que nunca tive uma entrevista num sítio tão bonito. Maria Parda, se tens sede, eu também tenho. Capicua foi a rapper convidada no episódio anterior do Teatro. Voltamos à conversa com o Filipe Laféria. Viemos gravar esta conversa ao Teatro Politeama. Filipe, eu gostava de lhe pedir uma sugestão de qualquer coisa que tenha visto, ou lido, ou ouvido nos últimos tempos, que eu queira deixar a quem nos ouve em jeito de sugestão. Olha, eu acho que deste confinamento tem coisas horríveis, mas teve uma coisa maravilhosa, que é estes teatros que eles transmitem. O Teatro Nacional faz isso. Olha, eu vi a Última Hora e vi o Sopro exatamente na internet, e costumo espreitar muito o National Theatre, em que tem peças maravilhosas. Eu aconselho, porque são espetáculos. Eu ouvi a Gata Enteadozinho, que canta uma encenação formidável. Os Anjos da América, a Eletra com a Harry Miller, são espetáculos maravilhosos que por 2 euros ou 3 euros nós podemos ver. Isso é extraordinário, e é também a forma de mostrar que nós estamos vivos. Eu também ponho os meus espetáculos também na internet, e eu acho que é uma forma de darmos o melhor que nós temos para dar a um público muito vasto. Também aconselho, como sou também, parecendo que não, porque sou do musical e das revistas, mas eu gosto muito de ler, não é? E eu acho que nestas comemorações que estão a fazer de Dante, eu acho que há 3 pessoas, escritores marcantes no pensamento humano, na minha opinião, não é? Que é o Dante, o Shakespeare e o Cervantes. E eu acho que é tempo de lerem. É difícil começar, mas depois é uma viagem surpreendente, a Divina Comédia. Uma visita aos clássicos, convido para visitar os clássicos. Filipe, há mais uma coisa que eu gostava que ouvisse.
Desta vez há uma pergunta, 2 perguntas até. Vai falar-lhe alguém que também já falou aqui, o Manuel Coelho, que foi ator Maravilhoso. É ator do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II, com quem trabalhou no Passa por Mim no Rossio e noutras vidas também. Então o Manuel deixou-lhe uma pergunta. Cá vai. Viva grande Filipe! Incumbiram-me de te fazer uma pergunta, mas na realidade, e porque uma das qualidades que adoro em ti é a megalomania, acabo por fazer o dobro. Um dos momentos marcantes da minha vida no teatro foi quando, em 1973, te vi fazer uma notável interpretação em Fuenteoferruna, numa encenação do Carlos Avilés no Teatro Experimental de Cascais. Ainda hoje tenho a tua imagem na minha memória. E aqui nasce a primeira pergunta. Sendo tu um excelente ator, quando decidiste abandonar a carreira, por certo sentiste saudades de pisar de novo as tábuas do palco. Ficou por fazer alguma personagem que idealizavas interpretar? Passemos à seguinte. A primeira vez que me cruzei contigo a trabalhar foi quando tive a felicidade de ser convidado pelo Mário Viegas para integrar o grupo Feira da Ladra, que tu e o Mário tinham criado. Voltámos-nos a encontrar no Nacional. E aí tive a felicidade de integrar o elenco do Passa por Mim no Rossio e de também ser diretor de cena e de turnê do espetáculo, e foi uma experiência notável o trabalho contigo. Esse trabalho continuou no teu grande empreendimento, que foi o Teatro Politeama, onde tive o privilégio de integrar aquele maravilhoso musical que escreveste e dirigiste, Maldita Cocaína. E é aqui que nasce a segunda pergunta. Sempre felizmente pensaste em grande, o que curiosamente para alguns portugueses é um defeito quando deveria ser uma grande qualidade. E focando-me nos teus pensamentos de grande amante de teatro e enorme visionário, a pergunta que se coloca é: qual o sonho que tens para cumprir? Obrigado, Filipe, por tudo. Para já um grande abraço e sentido abraço ao meu querido Manuel Coelho, que é um companheiro de estrada desta vida, que muito prezo e que eu acho que é um belíssimo ator, e também, como o Varela Silva, um homem que ama profundamente o teatro. Eu lembro-me de ver o Manuel Coelho ainda no Teatro Campolido, um jovem muito novo, mas cheio de talento. Portanto, é sempre um prazer falar dele. Porquê é que eu desisti de ser ator? Eu nunca desisti de ser ator, eu represento todos os dias. É porque é muito absorvente ter tanta coisa, não é? Depois eu gostei muito de ser ator, por exemplo, na Cornucópia, porque eu gostava muito do Luís Miguel e do Jorge e do Avilés. Eu gostei muito de ser ator, mas a minha carreira foi muito breve, foram 14 ou 15 anos, não sei, acho que foram 14 anos ou assim, mas eu tive logo os grandes papéis todos que uma pessoa pode imaginar. Fui o Romeu e Julieta, na Luzia. Eu gostava muito de representar, mas ao dirigir, eu acho que um diretor não deve ir para o palco, porque não tem ninguém para o corrigir, não tem ninguém que ele confie e diga: não faças isso. Olha, para descobrir alguém que me descubra a mim, eu sempre tive esta missão de descobrir os outros e não me descobrir a mim no palco. Mas eu acho que, como ator, não era mau ator, era bom ator, e que me realizei e gostei muito de fazer as peças, e sobretudo essa, a Fuenteoferruna, que era uma personagem fascinante e que lembro-me que tive críticas e acho que um prémio em Barcelona, no festival, porque eu dava tudo por tudo, como dou tudo por tudo, porque amo do teatro. Mas deixa-me perguntar-lhe aqui, se não sendo ator, não tem pena de não partilhar a alegria do espetáculo por dentro? Porque, no fundo, o que o Filipe faz é vender 2 horas de alegria, de festa. A alegria de quem está fora tem a mesma intensidade? Tem, sobretudo quando atingimos, é muito raro, mas quando se atinge a perfeição, quando há uma cena que não podia ser melhor que aquilo. Por exemplo, eu tinha um prazer imenso ver o Rui de Carvalho a fazer As Árvores Morrem de Pé. Havia uma cena
que eu podia ter um grande problema, ou estar muito triste ou muito alegre, mas eu ia a correr ver o Rui de Carvalho fazer aquela cena nas árvores morrem de pé, porque de facto atingia o sublime. Também me aconteceu isso com uma atriz, com a Noémia Costa na Piaf, ela fazia a amiga da Piaf, e havia uma cena em que ela se ia despedir da Piaf que estava a morrer, e era tão sóbria, era tão sentido, era tão bonito que ela fazia e ao mesmo tempo tão simples, que eu ia todos sempre a correr. Essa alegria eu acho que é uma alegria tão grande como representar. A segunda pergunta do Manuel Coelho. O grande sonho que ainda tem? Já teve, depois dos empreendimentos todos que já lhe passaram pelas mãos? Eu costumo dizer que via que acho uma injustiça, nós não vivemos tão pouco. Vivemos 80 ou 70 anos, ou 100, mesmo 100 é muito pouco. Eu precisava, para cumprir os meus sonhos, por menos, nada menos que 300 anos. Portanto, acho que sou nisso insaciável, porque sou um sonhador. Ainda bem, a vida é um sonho, como dizia o Caldeirão de La Barca. Filipe, a sorda ou o ensopado de borrego? Olha, deram-me um ensopado, eu comi nesta Páscoa um ensopado maravilhoso, divino. Gosto mais do borrego, talvez. A sorda tem muito pão, mas agora gosto muito da sorda. Eu tudo o que seja alentejano eu gosto. Ainda por cima está aqui Paredes Meias com a Casa do Alentejo. Exatamente, com a Casa do Alentejo, onde se come magnificamente e é preciso o público também não só vir ao teatro, como vir a estes restaurantes maravilhosos da Baixa e não deixar os teatros e este sítio maravilhoso que é o coração de Lisboa morrer. Filipe, muito obrigada por esta conversa. Foi um prazer. Foi um grande gosto conversar consigo. Filipe Laféria foi convidado do teatro desta quinzena, em cima dos 30 anos do Passa por Mim no Rossio, uma marca da história deste teatro, uma marca bem viva ainda na memória daqueles que fizeram parte desse empreendimento de larga escala. Continuem a passar por nós no Rossio, agora que o teatro já reabriu, e passem por nós também nos outros sítios onde o podcast do Dona Maria se pode ouvir, YouTube, SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. Obrigada por nos ouvirem. Até breve. Filipe, muito obrigada. Obrigado eu.